Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente. Olá, boa noite, doutores e doutoras. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. O meu nome é Renata Jabali, em nome do Laboratório Cristália, eu dou as boas-vindas a todos vocês. Bom, este é o primeiro de uma série de webinars que nós vamos apresentar sempre às terças-feiras, pontualmente das 7h30 às 8h30 da noite. Bom, e neste mês de Setembro Amarelo, todos os nossos webinars terão como tema principal a prevenção do suicídio. Hoje nós teremos como moderadora a doutora Alexandrina Meleiro. Ela é doutora em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora da Comissão de Estudos de Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria e membro da Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico, da ABP. E conosco também está presente nossa palestrante de hoje, a doutora Sônia Maria Mota Palma. Ela é psiquiatra da infância e da adolescência, doutora em ciências pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp, professora de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro e docente da pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, também da Unifesp. Boa noite, doutoras. Boa noite, doutora Alexandrina. Boa noite, doutora Sônia. Tudo bem? Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês e com todos os colegas que estão nos assistindo positivamente nesse webinar, dedicado à prevenção do suicídio. Amarelar não é só setembro, é o ano inteiro que nós temos que fazer prevenção. Mas em setembro o destaque é maior. Muito bem. Boa noite, Alexandrina, boa noite, Renata, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Pode começar, Renata? Eu queria saber, a doutora Alexandrina quer fazer mais alguma introdução antes da doutora Sônia? Podemos passar direto para ela? A introdução que eu fiz é isso, de que a gente está no Setembro Amarelo, mas que o ano inteiro temos que fazer prevenção. Ter 4 oportunidades de estar juntos, todos os 4 dias eu estarei moderando, hoje com Sônia, depois doutor Calil, doutor Teng e a psicóloga Karen Scavazini. Cada dia um tema, um mais especial que o outro. E hoje, para abrilhantarmos, minha querida colega Sônia Palma, que vai falar na especialidade dela, o suicídio na infância. Mas o infante e adolescente fica velho. Ela vai também falar do velho, Sônia. Obrigada, Alexandrina. É importante que, pelos anos que você tem de prática, muitas crianças e adolescentes já estão velhos. E muitas vezes continua com o mesmo profissional, né? Vai ser psicogeriatra daqui a pouco. Então, Então, vou passar a palavra para você, que com especialidade escolhi a sua pessoa pela sua competência, pela sua fala e pela sua expertise no assunto, querida. Palavra é... Obrigada, doutora Alexandrina, obrigada, Renata, obrigada, Cristália, pelo convite. Eu ia falar um comecinho, mas a doutora Alexandrina já completou. O dia da prevenção do suicídio é todo dia. Então, hoje eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Enquanto a doutora Sônia prepara a apresentação, só um segundo, doutora, eu gostaria de convidar
vocês a mandarem as suas perguntas, tá bom? Nós temos o chat, então fiquem à vontade, mandem as suas perguntas, porque logo depois da apresentação da doutora Sônia, nós vamos responder a elas. Agora sim, doutora, por favor, pode começar. Obrigada, Renata. Mais uma vez agradecer essa possibilidade de falar sobre esse tema tão importante, né? Nós vamos estar aí uma passeada entre a adolescência e os adultos, e nas perguntas nós podemos aprofundar alguns temas, ou alguns assuntos que nós não conseguimos abranger nessa primeira fase. Olha, essas são minhas declarações de conflito, de interesse. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Um pouquinho. É sempre assim, quando a gente precisa. E eu gosto muito de começar a falar do suicídio com uma definição que eu acho bem pertinente no dia de hoje. É uma definição da professora Ana Losso. Ela é professora lá no Rio Grande do Sul, e ela fala que o suicídio é um drama pessoal que transcorre num palco de relações interpessoais em um ambiente social, político e cultural. Essa definição, para mim, traz toda a complexidade que é falar de suicídio, e na época, né, do Covid, essa definição me parece bastante apropriada, né, no sentido de poder... Deixa eu ver aqui, eu estou com um problema para te virar aqui. Não tô... Gente, eu não estou conseguindo... aqui. Para falar, então, da prevenção de suicídio, a primeira coisa que nós temos que saber é quantas pessoas e qual é a faixa etária que é importante nós pensarmos em que intervenções nós vamos fazer. E aqui nós temos, nessa pirâmide populacional, nós vemos duas faixas etárias importantes. Uma que é a minha faixa etária de trabalho, eu sou psiquiatra infantil, que é da infância e adolescência, mais adolescência do que infância. E a outra fase muito importante para pensarmos em proteção é dos idosos. Aqui nós também observamos que essa faixa etária também tem crescendo muito o número de suicídio global. Então, no mundo inteiro, é impressionante, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. E é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Sendo que essa é uma faixa etária onde o adolescente está formando a sua personalidade, onde ele está terminando os seus estudos, começando uma faculdade, iniciando um trabalho e, principalmente, estabelecendo relações afetivas. E nessa faixa etária é a segunda causa de morte. E 80% dos adolescentes que tentaram suicídio, eles deram sinais de alerta. Ou seja, nós temos que pensar e discutir, principalmente nesse mês do Setembro Amarelo, a questão da invisibilidade dos sintomas. Pais, professores e amigos prestarem atenção nesse jovem, nesse adulto jovem, nesse adolescente, porque ele pode estar dando sinais de alerta e nós não estarmos percebendo. No Brasil, nós temos 11 mil pessoas que tiram a própria vida por ano. É a quarta maior causa de morte entre 15 e 29 anos. E no Brasil, essa faixa etária, né, de adolescência, adulto jovem, já temos 65% dos óbitos já são por causas externas, violência e acidente. E entre os homens também, homens jovens, entre 15 e 29 anos, é uma causa muito importante de morte, sendo a oitava entre mulheres. Então, no Brasil, também é uma questão de saúde pública, a questão do suicídio. E quando a gente fala em prevenção, nós temos que pensar no perfil dessas tentativas, porque quando a gente conhece um pouco as características dessa questão das tentativas, nós podemos planejar, então, intervenções. E o que nós sabemos é que a maioria das tentativas acontece entre as mulheres, 69% em relação aos homens, e que mais da metade delas, a forma que elas escolhem para morrer é o envenenamento, é a intoxicação.
as mulheres, elas são mais reincidentes na tentativa de suicídio em relação aos homens, mas os homens acabam se matando mais que as mulheres. O êxito letal é maior entre os homens, e por métodos mais violentos. Então, por enforcamento, 62% dos homens morrem por enforcamento. A mortalidade também é mais prevalente em idosos, que é uma faixa etária para começarmos também, nós vamos discutir mais para frente, de entender esse perfil de tentativas. E idosos com mais de 70 anos, eles têm uma taxa de 9, quase 9 por 100 mil habitantes. Os solteiros, divorciados e viúvos, eles também têm uma maior proporção de óbitos em relação àqueles que têm uma vida afetiva mais estável, tem um companheiro, tem uma companheira. Agora, um dado que me chamou bastante atenção e que a gente fala muito pouco é a questão dos indígenas, né? Eles têm a maior taxa, maior índice de mortalidade, 15 em cada 100 mil habitantes. Só que desses, metade desses são adolescentes entre 10 e 19 anos. Talvez políticas públicas que tenham um olhar sobre a população indígena seja importante, porque é muito alto, entender um pouco o que acontece com essa população. E o suicídio, então, é um fenômeno multifacetado, uma vez que a sua estrutura ultrapassa os limites de um único campo de conhecimento. Então, para entender o suicídio, nós temos que entender quais são os fatores biológicos que estão envolvidos, quais são os fatores genéticos, psicológicos, sociais, culturais, nós falamos, por exemplo, dos indígenas, né? Ambientais, né? A questão hoje do Covid-19. Então, vários fatores juntos vão dar esse fenômeno multifacetado chamado suicídio. O suicídio ele pode ser contagioso, principalmente em populações mais jovens, nos adolescentes, né? E um dado, então, do Ministério da Saúde é para cada pessoa que morre por suicídio, 5 ou 6 pessoas próximas dela sofrem um impacto emocional, social e muitas vezes econômico, né, desse suicídio. E uma questão que preocupa bastante é que ele é subestimado e subnotificado, tendo impacto, então, nessas taxas que podem ser muito maiores do que aquelas que realmente nós divulgamos. E quando nós falamos, então, de suicídio, nós pensamos num espectro, né? O espectro do comportamento suicida. Isso vai desde, né, uma ideação, então, quando a pessoa não está se sentindo bem, quando a pessoa está triste, deprimida, perdeu alguém da família, vai começando a pensar que nessa solução talvez fosse boa, acabar com tudo, morrer, e a partir daí, se não for feita uma intervenção, nós vamos caminhar para o planejamento suicida, né? E depois para a tentativa, e depois, se nada for barrar esse progresso desse espectro, o êxito letal com o suicídio. Eu atendi hoje uma senhora que é muito deprimida e que tem um filho com problemas, que a ideia dela, ela pesquisou venenos, era ela primeiro matar o filho e depois se matar, né? Então, ela já teve a ideação e ela já tem um plano. Ela pesquisou qual o melhor veneno que seria mais eficaz naquela tentativa, né? Então, o meu papel é de precar junto com a família que ela realmente faça uma tentativa e que ela possa realmente ter, não só ela, mas o filho, uma morte por suicídio. E nessa perspectiva, será que nós podemos, então, minimizar as tentativas, minimizar o planejamento ou a ideação? Parece que os dados mostram que não, né? É muito comum, quando a gente atende, por exemplo, uma tentativa de suicídio no pronto-socorro, que os parentes falam, mas isso foi para chamar atenção, se ela quisesse morrer mesmo, morreria, teria se matado, né? Então, às vezes a própria família, né, minimiza essa tentativa. Só que os dados mostram que 56% morrem na primeira tentativa de suicídio e 40% fazem uma nova tentativa em 12 meses. E 12% acabam se suicidando em 10 anos. Isso é uma taxa 38 vezes maior que a população geral. E 9% dos que tentaram morrem em 5 anos. E uma questão importante da ideação suicida, nós vamos ver mais vezes, eu vou falar um pouco mais sobre isso,
mais de 1/3 das pessoas com ideação suicida mantém essa ideia por 10 anos, o que aumenta o risco, então, de uma tentativa bem-sucedida em anos, né? Em 10 anos ou um pouco mais. E quando nós falamos especificamente dessa faixa etária da infância e da adolescência, né, mais adolescente do que a própria infância, esse artigo da Universidade de Stanford, do ano passado, ela dá uma ideia, né, um pouco das características ou de preocupações que nós devemos ter nessa faixa etária mais da adolescência. Um dos dados que ele trouxe é que as taxas de suicídio entre 10 e 19 anos aumentaram 56% na década de 2007 a 2016. Então, esse aumento foi por conta das meninas, das mulheres, na faixa de 10 a 14 anos, uma faixa bem precoce da adolescência, início da adolescência, para metade da adolescência. E esses dados mostram que as meninas adolescentes estão se aproximando em número dos meninos adolescentes que se matam. E uma outra questão que esse artigo traz, que às vezes também passa um pouco desapercebida, é a autolesão não suicida. Essa autolesão não suicida, no início, ela pode ser não trazer nela realmente uma questão de morrer, mas ela é altamente comórbida com suicídio entre adolescentes e ele é um indicador significativo de tentativas de suicídio nessa faixa etária. E eles também fizeram uma pesquisa, né? Eles trazem uma pesquisa com estudantes do ensino médio. O ensino médio é 15, 16 e 17 anos, quer dizer, a metade da adolescência, né, para o início da vida adulta, onde eles pesquisaram se essa população, né, de estudantes do ensino médio, em relação àquele, né, espectro do comportamento suicida, como é que eles estavam posicionados, né, como é que estavam pensando. Então, 17% desses adolescentes pensavam em fazer uma tentativa de suicídio. 13% já tinham um plano e 7,4% já tinham uma ou mais tentativas de suicídio. Então, essa é uma outra questão importante de pesquisas, né, para nossos adolescentes, né, estudantes nossos, e um importante grupo para intervenções, né, intervenções que possam, então, identificar e possam interromper, né, esses pensamentos e essas tentativas. E quando a gente fala em ideação suicida, ela é super importante, a identificação precoce, porque ela confere um risco significativo para tentativas de suicídio futuros. 1/3 desses adolescentes que têm ideação suicida, eles vão fazer uma tentativa de suicídio. Os adolescentes com ideação suicida, eles têm 12 vezes mais probabilidade de cometerem suicídio na vida adulta, e 86% desses adolescentes, eles fazem uma tentativa de suicídio dentro daquele ano que eles começaram a apresentar a ideação suicida. Uma outra questão importante para discutirmos, e bastante importante pelo impacto da questão do contágio do suicídio. O suicídio pode ser contagioso, principalmente pelo efeito da exposição às mídias, né? A semana passada faleceu um youtuber famoso de 19 anos, né, que cometeu suicídio, e provavelmente ele era seguido, provavelmente não, ele era seguido por muitos adolescentes, né? Então, qual é a repercussão dessas notícias, dessa exposição, né, de pessoas famosas, ídolos, né, às vezes até mesmo familiares que se suicidam, e qual é o impacto que eles têm nessa população de adolescentes? O efeito da exposição é muito importante, porque os adolescentes eles estão numa fase de formação da sua autoimagem. Então, o grupo ele é muito importante, né? Participar de um grupo, seguir as influências desse grupo, tanto em moda, como em gostos musicais, né? Então, eles são seres grupais e eles sofrem muito a influência de outras pessoas. Né? Um adolescente sozinho, dificilmente ele vai pichar um muro.
Mas 2 adolescentes, 3 adolescentes, eles têm muito mais essa possibilidade de fazer um ato que sozinho eles não fariam. Então, a exposição ao comportamento suicida, ele foi, nesse artigo, ele foi associado ao aumento do risco de tentativas de suicídio, principalmente entre as meninas. Então, o que esse artigo discute é que esse comportamento suicida que se espalham pelas redes sociais, eles vão ter um impacto, sim, e vão, então, aumentar as diferenças entre gêneros existentes, né, com as meninas com mais tentativas. E quanto mais um adolescente ele for exposto, então, a esse comportamento suicida, como, por exemplo, a um planejamento, a uma tentativa, um êxito fatal, muitas vezes isso torna esse ato mais aceitável e viável, né, e uma possibilidade de ele repetir esse comportamento. Foi o que nós vimos, né, naquela série da Netflix, né, 13 Razões Por Quê, em que a protagonista ela se mata, né, e se suicida, e a primeira versão que apareceu na televisão mostrava um pouco mais de detalhes, depois até mudaram um pouco como foi feita a cena, mas é o que a gente chama de efeito de Werther. Então, é o impacto, né, de uma morte por exemplo, de uma protagonista, né, na série, e isso vai levar a uma onda de suicídios. E o que esse artigo é muito recente, é de 2020, eles fizeram retrospectivas nos dados americanos a partir do lançamento da série, e o que eles observaram é que o lançamento dessa série para a Netflix foi associado a um aumento significativo nas taxas mensais de suicídio entre jovens americanos de 10 e 17 anos. Então, ele conclui que precisamos ter cuidado, cautela, quanto à exposição de crianças e adolescentes a séries. Eu diria que, além de séries, a filmes e mesmo a conteúdos da própria internet que podem, então, ter esse efeito, né, de contágio nos adolescentes. E como é que a gente pode pensar a prevenção? Nós temos que pensar a prevenção em cima de alguns sinais que esses adolescentes vão apresentar. E eu separei aqui 10 que eu considero que são os top 10, né, para a gente falar, que são as alterações comportamentais. Os adolescentes, apesar dessa faixa etária ser bastante, muitas vezes ser muito difícil para os pais lidarem, tem algumas alterações que são marcantes, que não são esperadas mesmo nos adolescentes um pouquinho fora da normalidade, né? Então, com agressividade, irritabilidade, mudança no desempenho escolar. Então, baixo rendimento escolar é um fator indicativo, preocupante, não só na questão do suicídio, mas na maioria dos transtornos mentais dessa faixa etária. Isolamento social maior do que aquele esperado para a faixa etária. Adolescentes mais agitados, em que eles ficam mais opositores, né? Mais rebeldes do que o esperado. E alteração, então, do apetite, do ritmo de sono e, principalmente, a queixa de desatenção. Esses são 10 sinais que são importantes os pais, professores e amigos estarem atentos, né? Quando um adolescente começar a apresentar. Nos fatores de risco, eu vou citar 3, são vários, mas acho que 3 são importantes, que é a depressão, né, e outros transtornos mentais ou distúrbios ligados ao abuso de substâncias, não? Tentativa de suicídio anterior, então, que confere um risco maior para outras tentativas, né? E a violência familiar, incluindo, então, abuso físico, abuso psicológico ou sexual. Então, esses 3 fatores, dentre outros que são importantes, também têm que ser pesquisados, têm que ficar atentos. E aqui um resuminho dos transtornos mentais associados às tentativas de suicídio, né? E claramente os transtornos depressivos, os transtornos disruptivos, abuso ou dependência de droga e outras substâncias como o álcool, são extremamente importantes tanto nos meninos quanto nas meninas, né? E qualquer transtorno mental vai aí estar associado a 87% nos meninos e 77% nas meninas a maior risco de suicídio.
como a doutora Alexandrina brincou, mas ela, na verdade é sério, essas pessoas crescem e envelhecem, né? E o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, né? Todos nós estamos aí envelhecendo, né? Ninguém rejuvenesce. Então, com o aumento da expectativa de vida, né, e a diminuição, então, das taxas de mortalidade e, principalmente, também das taxas de natalidade, os idosos vão constituir, então, um grupo que mais cresce proporcionalmente no mundo todo. Então, a expectativa de vida aumentou muito. Ela passou de 47 anos na década de 50 para 65 em 2000 e vai ser superior a 75 nos próximos anos. Então, esse acelerado envelhecimento, né, da população brasileira impõe à sociedade e ao sistema de saúde uma série de desafios, né, dentre os quais de preparar, né, para lidar com essa prevalência crescente dos problemas de saúde comuns na terceira idade, como transtornos mentais, depressão, né, ansiedade, ou mesmo transtornos comportamentais, aí decorrentes, por exemplo, de quadros demenciais. Então, é importante essa faixa etária, como nós vimos, tem crescendo, esse é o boom de idosos no Brasil. Em 1950, nós tínhamos 2 milhões, hoje nós temos mais de 31 milhões de idosos. Quais são as características ligadas mais aos idosos, né? Então, a depressão e o isolamento, eles são fatores de risco para o comportamento suicida. E isso nunca foi tão verdade como agora que nós estamos vivendo essa pandemia, né, onde o isolamento é importante, foi recomendado e necessário para conter, né, a própria pandemia. E principalmente nos idosos, é a depressão não reconhecida. E se ela não é reconhecida, ela não é tratada. E se ela não é tratada, ela pode ser um fator de risco para o suicídio nos idosos. E a ideação suicida, assim como nós vimos lá nos adolescentes, ele é um fator de risco também nos idosos. E principalmente no primeiro ano, aqueles 12 meses que seguem o aparecimento da ideação suicida. E os idosos têm vários fatores de risco que vão incluir doenças físicas, né? Então, dores crônicas, neoplasias, diminuição, então, da capacidade de deambular, né? Restrições, hipertensão, diabetes, múltiplos remédios que essa população muitas vezes toma. Também fatores de risco familiares, né? Por exemplo, os filhos saem de casa, né? Eles ficam mais sozinhos, morte de um dos companheiros, fatores financeiros, né? Com a aposentadoria, muitos idosos diminuem a sua renda e com isso a sua qualidade de vida, disfunções cognitivas, executivas e problemas sociais, como, por exemplo, ficar mais afastado dos amigos, né? Até porque eles morrem ou eles ficam doentes. Uma questão que os americanos falam isso muito, eles têm muita preocupação, até por conta dos veteranos de guerra, né, que tem vários estudos americanos, com as armas de fogo. Eles aumentam muito a probabilidade de um suicídio bem sucedido, né? Então, cuidado com o idoso que tem uma arma em casa. E o tratamento seriam abordagens multidisciplinares, principalmente com base comunitária, envolvendo, então, intervenções de triagem inicial, né, com encaminhamento para um profissional de saúde mental e acompanhamento e intervenções, por exemplo, de telesaúde, né, ou então, como alguns convênios hoje, tem uma enfermeira que vai na casa do idoso para saber, ou liga para esse idoso, para saber se ele está tomando a medicação, se ele está com os exames em dias. Então, esse cuidado, né, com essa população mais vulnerável é extremamente importante. E manejo o tratamento, né? Lógico que os transtornos mentais associados eles vão ter que ser tratados com as medicações mais adequadas para cada transtorno que for identificado e diagnosticado. Mas, no geral, o manejo é perguntar sobre a ideação suicida, né? Perguntar não leva a pessoa a se matar, mas não perguntar pode levar essa pessoa a cometer o suicídio. Lógico que cada faixa etária, cada fase do neurodesenvolvimento, entre criança, adolescente, mesmo adulto e idoso, teria uma forma de se abordar
essa questão do suicídio, mas tem que se falar, abrir um canal de comunicação com essa pessoa que está em sofrimento. E aí perguntar, questionar sobre a desesperança, a vontade de não viver, se pensa em se matar, ou às vezes sumir é o termo usado, mas que é, então, quase um sinônimo aí que tem que ser visto dessa questão de não viver mais. Perguntar sobre tentativas anteriores, né? E isso tudo para avaliar o quê? Qual é a frequência desse pensamento de autoeliminação? Se ele tem já um planejamento, né? Por exemplo, pesquisar sobre drogas que possam, tipo venenos que possam matar de forma mais rápida. Perguntar sobre métodos ou meios que ele pensou em cometer o suicídio, né? Por exemplo, tem muitos adolescentes, eu já tive casos de adolescentes que a família achou estranho que ele estava testando os cabos dos chuveiros, né? Para ver o quanto que eles eram resistentes, e aí ele tentou fazer uma tentativa de suicídio se enforcando no cano do chuveiro do banheiro. Então, ficar atento a essas, perguntar, questionar também sobre os fatores protetores, se ele tem uma religião, se ele tem apoio familiar, se ele tem um relacionamento afetivo que seja bom, que dê continência para ele, né? E principalmente qualquer tentativa de suicídio deve ser levado a sério. Mostrar essa disponibilidade em ouvir essa pessoa com esse sofrimento, mas sem julgamento, né? Isso é uma outra questão que as famílias muitas vezes elas fazem, né? Você não deve fazer isso, você não devia, você não pensou na gente, né? A gente ouve isso muito em pronto-socorro, quando a gente vai atender uma tentativa de suicídio. Nesse momento é sem julgamento, para conversar, para abrir esse canal de diálogo e para que nós, profissionais, possamos avaliar a gravidade e a urgência do caso, né? Não deixar essa pessoa sozinha, não mandar para casa, não dar alta do pronto-socorro, até que possamos providenciar uma conduta para essa pessoa, né? E principalmente avaliar se há uma necessidade de internação ou não, porque às vezes é importante, né? Se você manda para casa, se ele não sai do pronto-socorro e faz uma consulta com o psiquiatra, ele pode novamente tentar o suicídio. E no último bloco, né, que eu queria falar um pouco do comportamento suicida na era do Covid-19, né? E me impressionou que numa busca rápida que eu fiz no PubMed, eu joguei os termos Covid e suicídio, e isso resultou em 169 artigos, todos desse ano. Ou seja, é muito pesquisado, é muito importante discutir essa associação do comportamento suicida e da pandemia. O surto do Covid-19 é emocionalmente desafiador para todos. Pessoas, pacientes, médicos, enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente, né? E mais especialmente para aquelas pessoas que já estão em risco, já são mais vulneráveis, pacientes com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, pacientes que já tentaram suicídio anteriormente. Então, como resultado do isolamento, né, e da quarentena, né, tanto agora como após, esperamos que tenha um final, né, essa pandemia, nós teremos possivelmente um aumento na ideação, no comportamento suicídio entre as populações de risco. Então, o que isso é importante porque os serviços de saúde mental, nós profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, devemos estar preparados para novas formas de atendimento. Por exemplo, a telemedicina, acompanhamento por celular, receita digital, helplines, né? Tudo isso avançando, então, na prevenção do suicídio. E, devido, então, ao isolamento social, muitos pacientes psiquiátricos deixaram de se consultar regularmente, o que pode levar, então, a recaídas. E não só pacientes psiquiátricos, né, mas também pacientes clínicos deixaram de fazer acompanhamento, deixaram de fazer exames regulares e, com isso, também pararam de pegar receita, de tomar medicação. Todo esse quadro vai ter um impacto a médio e longo prazo. Que é o que esse trabalho, né, recente, de junho desse ano, ele estuda o impacto da pandemia do Covid-19 sobre as taxas de suicídio. E o que em resumo, o que esse trabalho coloca
é que o Covid-19 leva a muita incerteza. Incerteza se eu vou pegar, incerteza se eu pegar o vírus, eu vou precisar ir para uma UTI, precisarei ser entubado, né? Levou ao isolamento social, levou a problemas econômicos importantes, pessoas que perderam emprego, pessoas que tiveram contratos de trabalho suspenso, né? Ou que não conseguiram se recolocar profissionalmente. Então, ele tem esse impacto nessas áreas. E, principalmente, o impacto em pessoas mais vulneráveis, que são aqueles que já têm um transtorno psiquiátrico prévio, pessoas com baixa resiliência, pessoas que residem em áreas altamente comprometidas pelo Covid-19, pessoas que tiveram um familiar ou um amigo próximo que morreram por Covid-19. Então, todas essas situações podem, então, exacerbar, né, transtornos psiquiátricos pré-existentes, levar a quadros novos de depressão, de ansiedade, abuso de álcool e outras drogas que a gente já sabe que está acontecendo, e outras condições psiquiátricas. Então, todos esses fatores juntos vão impactar, ou podem impactar de forma bastante importante as taxas de suicídio nos próximos meses, no próximo ano. Então, que cuidados nós podemos, para finalizar, né, podemos ter em relação a essa questão da associação do Covid-19 com a questão do suicídio, né? Cuidado com as reportagens de mídia ou de TV sobre suicídio, né? E sobre a própria pandemia. Eles podem aumentar os picos de suicídio. Então, a exposição repetidas, né, as histórias sobre a crise, né, números de mortos, números de infectados, né, questões mais técnicas, né, mostrando a questão dos comprometimentos físicos que o vírus causa, pode aumentar o medo, a ansiedade, a preocupação e, com isso, naquelas pessoas mais vulneráveis, aumentar o risco de suicídio. Então, para reduzir essas taxas durante essa pandemia, é importante, então, que nós combater o estresse, a ansiedade, o medo, a solidão na população geral e na população mais vulnerável. Para isso, campanhas, né, tradicionais e de mídia social, promovendo, então, a saúde mental, reduzindo o sofrimento, encorajar as pessoas a permanecerem conectadas com seus familiares, com seus amigos, então manter um relacionamento por telefone, né, por videochamada, e principalmente manter uma rotina de sono, uma rotina de alimentação saudável e de exercícios físicos regulares. Eu não coloquei aí, mas a meditação pode também ser uma prática que ajuda bastante, a meditação, ou práticas outras que possam, então, dar um conforto e aumentar, então, a resiliência das pessoas em relação à crise. O apoio comunitário, né, para aqueles que vivem sozinhos, né, encorajando, então, familiares e amigos para verificar como estão essas pessoas, né, nos condomínios onde tem muitas pessoas idosas morando sozinha, interfonar, perguntar se precisa de alguma coisa. Então, esse apoio comunitário é muito importante. E manter, então, o tratamento. É fundamental não interromper o tratamento para ansiedade, para depressão, para esses sentimentos suicidas e para todos os transtornos mentais, para evitar, então, um impacto nas taxas de suicídio pelo Covid-19. E lembrando mais uma vez, nós estamos, então, no Setembro Amarelo, né, no mês de prevenção do suicídio. Eu queria agradecer muito a oportunidade de podermos estar falando hoje com vocês. Obrigada a todos. Doutora Sônia, muitíssimo obrigada pela excelente apresentação. Antes de convidar a doutora Alexandrina para fazer alguns comentários sobre a sua aula, eu convido vocês a mandarem as suas perguntas pelo chat, tá bom? Fiquem à vontade, essa é uma oportunidade única para vocês conversarem com a doutora Sônia, que é tão especialista nesse assunto. Doutora Alexandrina, por favor, pode fazer os seus comentários. Eu acho que é importante, Renata, e parabéns, Sônia, pela sua apresentação, bastante clara, você pegando todos os pontos. E eu vou estar reforçando algumas coisas, né? Primeiro, a questão da automutilação sem intenção suicida, que a gente tem visto crescer muito nos jovens. Nós
sabemos que 10% desses jovens que fazem automutilação sem ideação suicida acabam tendo tentativas e acabam sendo um grupo de altíssimo risco. Você citou muito bem os indígenas, mas eu queria destacar também a população LGBTQI+, a população de negros, principalmente jovens, que acabam tendo muito bullying, muito assédio, muita dificuldade circunstanciais, ambientais, e que isso favorece, sem nenhuma, para que a gente esteja alerta a essa população que muitas vezes é deixada de lado, nas estatísticas às vezes nem é mencionada, e que você trouxe uma grande preocupação no Brasil, que é o indígena, e eu acrescento essas duas outras. Sim, com certeza. Mas nem dados muito tem, às vezes. Mas justamente por isso, né? Por exemplo, a orientação sexual não é preenchida no atestado de óbito. Sim. Nós não temos estatística, mas eles acontecem. E na população de adolescente, muitas vezes a gente sabe que isso passa por conflito. Embora em muitas famílias a gente saiba, não, mas aqui tudo somos abertos, estamos no século XXI, mas assim, é aberto para o filho dos outros, para o meu filho. Casa não. Verdade. Você deve lidar muito com essa situação, até se você quiser falar algo, porque é importante quando a gente fala para professores, para pais, para pessoas que lidam com a população jovem, que a questão da orientação sexual, a questão da identidade é importante, a questão da raça, o negro, o mulato, o índio, né? A incidência de drogas nessa população jovem, o álcool que está começando aos 10, 11 anos, né? O esquenta já começa, outras drogas, tudo isso piora um quadro depressivo. E uma coisa importante, né? Que muitas vezes a gente fala assim da população no quarto. Ah, não, meu filho está quieto porque está lá no quarto. A população do quarto, muitas vezes, é o que tem que levantar a nossa suspeita. Porque ele está lá no quarto. A gente fala, não, ele está no celular, ele está na rede social, no computador. Não, ele está isolado. E você chamou a questão para a questão, a importância para a questão do isolamento. Às vezes, nós sabemos, a literatura mostra isso e a nossa prática também, Sônia, se você tiver alguma coisa para falar, me acrescenta. Mas, assim, a literatura mostra que os adolescentes que passam mais do que 5 a 6 horas na frente da rede social de tela, aumenta 2 vezes mais o risco de suicídio. Claro que nós temos que considerar que nesta pandemia, muitas pessoas foram para o trabalho online, home office, foram para a escola, as aulas, e com isso tiveram aí mais tempo. Mas eu não estou falando dessa atividade, seja escolar, seja trabalho, mas daquele que fica isolado, que a gente chama a população do quarto. Renata, alguma perguntinha aí que o povo tenha feito? Sim, eu tenho algumas perguntas aqui comigo, eu queria só fazer uma correção. Eu convidei vocês a mandarem suas perguntas pelo chat. Na verdade, não é pelo chat, tá bom? É pelo nosso Q&A, ou QIA. Vocês vão ver aí na telinha de vocês, tem os 2 balõezinhos, tá bom? Então, o caminho para mandar suas perguntas é através do QIA ou o Q&A. Eu vou começar com algumas perguntas que eu tenho, sim, aqui comigo, que são as seguintes. Quais as competências... E aí eu vou lançar as perguntas para vocês, fiquem à vontade, tanto a doutora Sônia quanto a doutora Alexandrina podem ficar à vontade para comentar. A primeira delas é a seguinte: quais as competências para um profissional de saúde mental para trabalhar com o luto por suicídio nos familiares? Porque a doutora Sônia mostrou na apresentação dela que um suicídio chega a impactar de 5 a 6 pessoas ao redor do indivíduo. Então, como é que o profissional de saúde pode se preparar para lidar com os familiares, né? Porque acredito que exista uma culpa, talvez. Como que vocês trabalham com isso? Eu vou me intrometer a falar. Posso falar, Sônia? Veja bem assim, isso a gente chama de, seria a pós-venção, que é o tratamento justamente das pessoas que perderam alguém, sofreram uma perda por suicídio, que nós chamamos do sobrevivente do suicídio. Sobrevivente não é a pessoa que fez a tentativa, mas aquela que tem que enfrentar toda uma realidade de perder um filho, um familiar, um amigo, alguém da família. O pai da suicidologia, o Schneider, já em 1974, ele já falava da importância da pós-venção.
Se a cada um suicídio, como a Sônia apontou muito bem, nós temos 5 a 10 pessoas impactadas, então, por exemplo, no Brasil nós tivemos 11 mil mortes por suicídio por ano, em média. Se nós dobrarmos isso por 10, são 110 mil pessoas que foram impactadas. E o impacto pode ser fator de risco para o suicídio. E muitas vezes, quando a gente fala, não, as pessoas dão dica, o adolescente, o idoso, e muitas vezes a família não percebeu a dica, não percebeu a comunicação. E a gente não percebe mesmo. Então, os profissionais de saúde têm que estar alertos. Nós, profissionais de saúde, principalmente psiquiatra, psicólogo, nós também somos sobreviventes do suicídio, porque nós perdemos pacientes por suicídio. Então, nós também temos que ter uma atenção especial a nós, porque eu já atendi alguns colegas que perderam pacientes por suicídio e entram muitas vezes numa reação de luto bastante intensa. Então, é algo, Renata, que sem dúvida a gente tem que dar importância. Eu não sei se a Sônia quer fazer uma complementação ou se o QIA está vendo que aumentou o númerozinho. Sim, aumentou aqui, mas fique à vontade, doutora. Não, acho que é isso mesmo, Ale. Essa questão de você cuidar, né, das pessoas que ficaram, intervenções, terapias, escuta, e os profissionais também, né? Eles têm que, muitas vezes, eles precisam de apoio também, precisam de uma terapia, de apoio, para poder lidar com essa questão da morte, né? O suicídio traz muita questão de culpa, né? Muita questão de que poderia ter sido feito mais coisas, e às vezes não é possível se fazer. Eu só queria falar um pouquinho daquilo que você falou anteriormente, sobre a questão dos adolescentes, a questão da disforia de gênero, né? O que eu tenho observado nos adolescentes é que muitas tentativas de suicídio, elas têm como base essa questão sexual. Na medida em que você consegue abrir a conversa com o adolescente, que você consegue trazer a família para essa roda de conversa, melhoram muito a depressão, a automutilação, né, e a ideação suicida. Então, você lembrou muito bem, né, dessa população que também fica muito, às vezes, fora até da estatística, né? Era mais isso. Ok, doutoras, obrigada. Nós temos 2 perguntas aqui. Eu acho que se nós formos breves nas respostas, claro que sempre mantendo o conteúdo, a gente consegue cobrir as 2. A primeira vem da Roberta Gomes e ela pergunta o seguinte: sou psiquiatra e trabalho em CAPS 2 e CAPS infantil. Com frequência me deparo com pacientes sem família ou sem apoio familiar, sem amigos, desmotivados para práticas de atividades físicas ou de atividades em geral, como a doutora mencionou, até a meditação, que é excepcional. Quando as doutoras se deparam com situações como essas, como proceder? Como incentivar, né, esses que não têm apoio, não tem ninguém com quem contar? Como que vocês procedem? Bom, eu trabalhei em CAPS também, né, muito tempo, mas às vezes até em pronto-socorro, né, eu faço interconsulta psiquiátrica, que muitas vezes chega no pronto-socorro pessoas que estão sozinhas, moram sozinhas, chegam sozinhas, né, e assim, normalmente a gente tenta procurar alguém de apoio mesmo. Agora, se a tentativa de suicídio, se a ideação suicida, ou mesmo a depressão for muito grave e a pessoa não tiver nenhum recurso, muitas vezes a internação talvez seja uma necessidade. Foi aquilo que eu coloquei, nós precisamos avaliar a gravidade, né, o apoio, quais são os recursos que nós temos com essa pessoa, né? Mas se ela não tiver nada, ninguém, porque às vezes é difícil não ter ninguém, mas pode acontecer. Aconteceu comigo recentemente no plantão, a única opção que eu tive naquele momento para resguardar a pessoa foi encaminhar para uma internação. Não sei se a Alexandrina tem uma outra possibilidade aí para complementar ou para dar uma outra sugestão. Veja bem, é uma possibilidade não só no CAPS, mas às vezes até no ambulatório, no consultório, que muitas vezes a pessoa vai sozinha, a família diminui, menospreza a importância da doença mental e também da ideação suicida. Aí vem o preconceito tabu. A gente tem que trabalhar a família e essa é a intenção desse programa Positivamente, para que nós médicos estimulemos a redução do tabu, do preconceito e vencer.
Renato, eu sei que você tem pergunta aí, então vamos a Alexandrina ficar quietinha. Vamos lá. Não, não, podem falar, imagina, claro, podem ficar à vontade, tá bom? Tem mais uma pergunta que eu acho que não foi muito coberta pelo que a gente discutiu até agora, que é do Antônio Matodi. Existe alguma relação dos jogos eletrônicos com o suicídio nessa faixa etária? Porque a doutora Sônia mostrou a série da Netflix, mas ele questiona os jogos. Como que é essa situação? Você quer falar? Podem ficar à Pode vontade. falar, eu complemento. Tirar para o ímpar. Você quer falar? Pode falar, Sônia. Não, eu falo de coisa, pode falar. Tá bom. Veja bem assim, é importante sim que os jogos eletrônicos têm, veja bem assim, toda a questão de jogos é importante porque é uma competição e muitos jogos são brincadeiras, você sempre quer vencer, passar para a próxima etapa. Mas isso vai estimulando gradativamente, principalmente as pessoas mais sensíveis, vulneráveis, a disputa de querer matar, e sai do espaço virtual e passa para o espaço real. E isso a gente vê muito em escolas americanas e também, infelizmente, nós tivemos casos assim, de que quando foi se fazer depois do acontecido de algumas tragédias no Realengo e mesmo em Mogi das Cruzes aqui, que os jovens, quando foram pesquisar os computadores, eram pessoas que faziam jogos violentos e jogos de matar. Então, tudo isso a gente tem que perceber o que o adolescente, o que o jovem adulto, quais são as preferências do que ele vê na internet, quais os jogos, porque isso estimula, sim, a ele querer. E quanto mais ele vai vencendo, nós sabemos que isso estimula o centro do prazer, a dopamina, e ele vai querendo. E ele desloca, ele mistura, como muitas vezes mistura a realidade de um filme, de uma novela, com a vida real. Então, sem dúvida, a gente deve, como professores, como médicos, como orientadores de adolescentes e até adultos jovens, essa redução desses jogos de violência, principalmente, para essa população de risco, né? O que eu queria complementar é que eu tenho, como eu atendo muito adolescente e crianças, né? O que eu já tive no consultório foram adolescentes que tentaram se matar porque os pais proibiram de ficar horas no computador, desligaram a internet. Então, eu tive que internar uma vez um adolescente, porque ele agrediu fisicamente a família e pegou uma faca para se matar, porque o pai resolveu, lógico, né, porque ele ficava horas, 6, 7, 8, 9 horas no computador, e ele resolveu reduzir, e isso causou uma questão grave. Então, tem a questão que a doutora Alexandrina colocou, mas também tem a questão que eles ficam realmente viciados, entre aspas, nessa questão dos jogos, e qualquer tentativa de tirá-los disso pode levá-los tanto a atitudes agressivas como a atitudes de autolesão mesmo. Ok. Temos mais uma pergunta que é a seguinte, da Maria Martins. Ela, na verdade, homicídio seguido de suicídio. Eu acho que ela pede para vocês falarem um pouquinho nesses casos, né, de que tem um homicídio e depois seguido de suicídio. Como que funciona? Como tratar, né? Como lidar com isso? A literatura aponta muito o que a gente chama H/S, né, que é o homicídio seguido de suicídio. Muitas vezes, numa briga, numa discussão, e, por exemplo, nessa pandemia é muito comum o aumento do álcool, e isso gera violência, e sem querer, numa briga, eu acabo matando alguém, e aí, quando eu me dou conta da besteira, eu me mato em seguida por arrependimento. Mas o que a gente se preocupa mais, e é isso que a gente tem que estar alerta, são as pessoas que já por algum transtorno de personalidade ou doença mental, já planejam, né, nas suas ideações, como a Sônia contou o caso da mãe que estava estudando veneno para dar para o filho e para ela, que é isso que essa pessoa está perguntando, né? O homicídio, eu mato meus filhos, né? Por exemplo, no infanticídio é muito comum, eu mato minha criança numa depressão pós-parto e depois eu me mato. E isso também acontece o homem, né? Por exemplo, quando ele perde o emprego, ele vê que ele tem uma família, ele se mata e mata também os outros, né? Só que primeiro ele se mata, e às vezes quando ele vai se matar, muitas vezes sobrevive, a tentativa frustra, e aí a gente
tem que estar muito alerta, porque a chance de ele vir a cometer novamente o suicídio é grande. Então, são populações de risco. Quando o médico psiquiatra tem acesso a isso, imagina isso, isso deve ser comunicado do ponto de vista legal, deve-se tomar cuidado, avisar a família, porque isso tem implicações legais. É muito importante, porque quando a gente está atendendo alguém com risco de vida, seja do suicídio ou risco de vida para terceiros, nós temos que sair da quebra do sigilo e fazer comunicações orientando a pessoa, a família e autoridades pertinentes para que a gente não venha a ter perdas e também complicações aí com processos futuros. Com certeza. Bom, a gente tem mais alguns minutinhos, um monte de perguntas, eu vou tentar ser breve, e um monte de comentários também, pela excepcional apresentação das professoras, que realmente está excepcional mesmo. Tem uma sobre medicamentos, do Vilmar Seixas, vida sem sentido, depressão, estresse, quais os medicamentos indicados? Aquele de cara, vocês indicariam? Deixa a doutora Sônia falar. Então, eu não abordei medicação, porque eu achei que é um tema aí que está muita conversa, né? Mas, assim, eu acho que tem que se fazer o diagnóstico primeiro. O suicídio é multifacetado, né? Acho que a gente tem discutido isso. Então, precisa saber o que está causando esses pensamentos. Então, se for uma depressão, tratar com um antidepressivo. Se for um transtorno bipolar, né, estabilizadores de humor. Então, cada um, se for uma psicose, né, então vai depender a medicação. Não tem uma medicação que diga essa, porque o tratamento do suicídio, ele tem a parte dos transtornos mentais associados, e aí cada um deles vai ter a sua medicação específica, e aqueles manejos que eu coloquei na minha apresentação. Né, de abrir um diálogo e tudo, e principalmente reforçar o que a doutora Alexandrina falou, da questão de trazer a família junto, né? Os familiares têm que se implicar nesse tratamento, não dá para o médico ficar com o paciente sozinho na sala, que diz que quer se matar, que quer matar alguém, e a gente não pode, né, ficar com isso, pressionado por isso, tem que chamar a família. Então, eu não sei se caberia ficar falando de nomes de medicações. O que cabe é a importância de um diagnóstico minucioso, correto, do que está acontecendo com aquele indivíduo que quer, então, que tem um pensamento, um planejamento suicida. Não sei, Alexandrina, se você... Eu vou complementar um pouquinho, porque eu acho que, assim, o prioritário é a gente fazer o diagnóstico da doença mental que está favorecendo o aumentar o risco de suicídio, a ideação suicida. Mas existem algumas medicações, independente aí da patologia, que são importantes na área do suicídio. Nós sabemos do carbonato de lítio, que toda a literatura tem uma comprovação de que ele previne, sim, ele diminui, independente da mudança no humor, previne o comportamento, a agressividade, a impulsividade para o suicídio. Mas não é um comprimidinho uma semana, leva 2 a 6 meses para que a gente tenha proteção. A clozapina em paciente esquizofrênico que tenha risco de suicídio é o único aprovado em bula para suicídio, mas no paciente esquizofrênico. E nós estamos vendo, de 20 anos para cá, grandes estudos mostrando, ainda não está aprovado no Brasil, mas está aprovado nos Estados Unidos, a cetamina e a esketamina. Todos dois são para depressão resistente ao tratamento, que pode cursar também com ideação suicida, e recentemente nos Estados Unidos também foi aprovado para ideação suicida. Acredito que no Brasil nós estamos ainda na fase de estudos, não teve aprovação, mas é importante que a gente saiba que os estudos já têm no mínimo 20 anos, não é uma coisa nova, crescendo, vem tendo uma robustez para a gente pensar nos casos graves, enquanto o antidepressivo, que leva 15 dias ou até 4, 6 semanas para ter uma melhora, nós temos ou eletroconvulsoterapia ou acetamina ou esketamina para o tratamento da ideação emergencial, aquela que tem um risco eminente e que a gente precisa fazer intervenção. E só dizendo que o carbolítio também, o carbonato de lítio também para adolescentes, né, é bem importante, a gente utiliza bastante, né,
no Brasil acima de 12 anos, fora do Brasil acima de 8 anos, também é bastante utilizado. Ok, doutoras, muito obrigada. Temos uma última pergunta, tem um monte aqui, mas a gente tem tempo só para mais uma. É um participante anônimo que diz: infelizmente já passei por um caso de suicídio na família, idoso, e ele quer saber até onde vai a questão familiar após um momento crítico. Ele está percebendo que a avó está se entregando ao fato de não ter mais o seu parceiro. Então, pela pergunta, o que dá a entender é que o senhor, o marido, teve um suicídio e agora a avó está sofrendo. Como fazer? Como ajudá-lo? Isso entra no que já foi perguntado na pós-venção. Quando a gente perde uma pessoa por suicídio, as pessoas à volta podem ter reação de luto patológico, pode ter a reação de todos os lutos, o do suicídio é o mais doloroso de ser enfrentado. Não existe um tempo, um mês, 2 meses, 1 ano, cada um vai ter aí seu mês de elaborar, mas se está vendo que a avó está se entregando, nessa hora tem que fazer a intervenção, porque em vez de perder um, nós vamos perder 2 pessoas para o suicídio. Por isso a importância de nós estarmos alerta. Só de ela já estar perdendo o brilho da vida, o motivo para viver, justifica levá-la para uma avaliação psiquiátrica, com um psiquiatra competente para que possa perceber isso, porque sem dúvida é um fator de risco, como disse brilhantemente a Sônia na apresentação. Os viúvos, né? Os viúvos, as pessoas que perderam um companheiro, eles são um fator de risco, né? A perda de um companheiro. Então, essa senhora precisa realmente, como a doutora Alexandrina falou, ser avaliada, medicada, né? E entender esse contexto para poder ajudá-la. Nós vemos, por exemplo, a própria Covid, muitas pessoas, principalmente no início da pandemia, perderam muito entes queridos e não puderam nem ter o ritual do velório, do enterro, de coisas assim. E nós vemos que essas pessoas entraram num luto doentio, num luto patológico, não soube elaborar. Essas pessoas precisam de assistência para que não venham aí ter quadros psiquiátricos graves e, com isso, o risco aumentado de suicídio. Então, toda perda de emprego, toda perda de um ente querido, toda perda de um namoro, toda perda financeira, tudo isso são fatores, como a Sônia destacou brilhantemente durante a apresentação. Tem que ser levado a sério, a gente tem que diminuir o preconceito, diminuir o tabu, o estigma e procurar ajudar. Às vezes não é tudo que o remédio resolve, às vezes uma abordagem, uma conversa. Lembrar que ser um bom ouvinte é importante, mas assim, a gente tem que ouvir o outro, não ouvir só o fato, mas o sentimento, o medo, a angústia, o que ele está sofrendo. A gente se pôr na situação do outro para captar e aí poder ajudar, fazendo com isso um diagnóstico, se é só uma reação ou se chega a ter um transtorno que precisa, de fato, de uma intervenção medicamentosa ou só uma abordagem psicoterápica. Fato é que eu aconselho o anônimo a buscar ajuda para a avó. Ouvir sem preconceito, né, e com empatia, né, essa pessoa que está com sofrimento. Ok, muito obrigada mais uma vez. Nós temos muitos comentários positivos aqui, muitas perguntas, mas chegamos no nosso tempo. Eu queria pedir uma palavra de agradecimento da doutora Alexandrina, depois da doutora Sônia, por favor, rapidamente. Sim, eu queria agradecer a todas as pessoas que eu vi que entraram bastante, até colegas conhecidos, eu não vou citar nome porque os que eu não conheço podem ficar com ciúmes, mas brilhantes colegas na nossa torcida, Sônia, e que lembrar de que a prevenção do suicídio, como eu disse no começo, não é só em setembro, não é só no dia 10. Foi um fato acontecido em 94, um jovem americano se suicidou no Camaro amarelo. E, com isso, o amarelo tornou-se, pela Organização Mundial de Saúde, a cor da prevenção, porque naquela cidade distribuiu-se cartõezinhos amarelos com uma fita. Se você está sentindo a mesma coisa que o Mike, venha procurar ajuda, né? E as pessoas, assim, têm que fazer, só que, assim como dissemos, é todo dia, o ano inteiro, que a gente tem que amarelar. E eu conto com vocês para daqui mais uma semana estarmos juntos. Com o Dr. Khalil Doualib, nós vamos estar conversando sobre o suicídio nos estudantes de medicina e na população médica, que é outra
tarefa difícil para todos nós. A palavra é sua, Sônia, e agradeço a tua presença, querida. Eu queria agradecer novamente a Cristália, agradecer a Alexandrina por essa... Foi ótimo estar com você, discutir esse assunto tão importante e pedir, então, realmente que nos adolescentes, nossa população idosa, que as pessoas prestem atenção, os familiares prestem atenção aos sinais e tenham, então, um contato empático e um contato aí, abrir canais para poderem conversar e falar em sofrimento, para que possamos, então, diminuir essas taxas de suicídio. E discutir esse mês, eu vou assistir todas as palestras, Ale, porque vão ser maravilhosas, e aí fica o convite, então, para vocês não perderem nenhuma, eu não vou perder. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sônia, mais uma vez, doutora Alexandrina também, e muito obrigada a vocês, doutores e doutoras, que nos acompanharam e que participaram aqui com as suas perguntas. Isso tudo tornou o nosso encontro muito mais rico, e como a doutora Alexandrina acabou de convidá-los, eu convido de novo, tá bom? Nós gostaríamos de reforçar, então, o nosso convite para continuarmos esse assunto na próxima terça-feira, pontualmente às 7h30 da noite. Mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos. Webinar Positivamente. Apoio Cristália, sempre um passo à frente.